Então, existe essa visão filosófica estruturada que nos coloca a neutralidade do contato sensorial no mundo. Isso na visão budista não é assim. Depois nós temos uma visão filosófica que diz: você gosta ou não gosta, isso é um bom referencial para a sua vida. E assim tem universos que se estruturam dessa maneira, assim, linguagens, procedimentos. A gente vai estruturar a partir desse mecanismo. Depois é absolutamente natural que a gente organize a nossa vida a partir dos desejos e apegos que brotam do gostar ou não gostar. Completamente natural isso. Então existem visões estruturadas de como produzir a realidade, como auxiliar para que a gente possa fazer isso dessa maneira. E quando a gente obtém êxito nisso, alguém diz: você agora se encontrou. Você é isso. Agora sim, meu filho. Lá no mundo. E a gente se sente, então, nascido. Quando a gente se sente nascido, a gente vai começar a exercer. Como? Começar a morrer. A pessoa não se dá bem conta por enquanto. A pessoa começa a agir daquela maneira, múltiplas vezes. Assim. Então, enquanto nós fazemos isso, a gente não percebe que a nossa energia vital vai se desgastando lentamente. Nós não vamos chegar a nada. Nós estamos girando, nos desgastando. Mas os pais, de modo geral, respiram. Bom, agora meu filho está encaminhado. Assim como eu fui encaminhado, meu filho está encaminhado. Estão todos encaminhados em samsara. Assim. E aí nós vamos andando, vamos girando. Depois fica todo mundo aguardando como se não existisse o 12º. Como se o 12º elo fosse um acidente. Houve um acidente. Então, em cada um desses itens, aí o mesmo 12º, a gente acredita na morte. Tanto que a gente não quer nem falar muito nela. Nós acreditamos em todos esses itens. Assim. Então, esse conjunto de visões heréticas, vamos supor que são visões que não são verdadeiras. Esse conjunto de visões, ela sustenta a nossa vida. Aí vem o budismo e diz: o contato é vacuidade, ou seja, o 6º elo é vacuidade. Vedana, o 7º elo, é vacuidade. Desejo, apego, Trishna, o 8º elo é vacuidade. O 9º elo, ou seja, os múltiplos frutos obtidos através de desejo e apego, também são vacuidade. O 10º elo, nosso surgimento, essa autoconsciência a partir de toda a experiência anterior, isso também é vacuidade. 11º elo, ou seja, todas as circunstâncias de vida, o que nós temos que fazer, o que nós devemos evitar, todo nosso malabarismo diário, isso também é vacuidade. E o 12º elo, decrepitude, envelhecimento, morte, também é vacuidade. Assim, vocês vejam que é um pouco diferente da visão inicial. Nós não estamos falando sobre o karma. O aspecto mais importante do budismo não é a existência do karma e a nossa dependência ao karma, a nossa prisão ao karma. O aspecto mais importante no budismo é a possibilidade de nós nos libertarmos do karma. Então, uma compreensão última dos próprios elos é justamente a gente compreender que eles são vacuidade e que nós podemos nos comportar diferente. Nós podemos olhar além disso. Nós não estamos verdadeiramente presos a isso. Então esse é um ensinamento contido no Prajnaparamita sobre os 12 elos. Agora, se nós recuamos do 6º em direção ao 1º, nós vamos encontrar esse ponto. A vidya, ou seja,
Marigpa, ou ignorância, também é vacuidade. Então nós vamos agora examinar esse ponto, assim, como que a ignorância ela é vacuidade. Então nós vamos usar essa abordagem que ontem nós estamos vendo como a quarta. Então a gente tem uma abordagem onde as coisas surgem, nós simplesmente nos movimentamos no meio da convencionalidade. Tem uma abordagem onde nós usamos a disciplina para nos contermos. Tem uma abordagem que a gente troca de paisagens. Tem uma abordagem que a gente tenta olhar diretamente dentro da experiência e ver a natureza de liberdade ali dentro. Então esse é o mecanismo que a gente vai usar. Então, para isso, o melhor é a gente trabalhar com algum exemplo. Um exemplo de avidya, aí dentro do exemplo nós olhamos as liberdades que há. Em vez de olhar teoricamente assim, a gente olha através de um exemplo. Então esses exemplos eles podem ser variados. Um exemplo que eu tenho utilizado é esse de criar um objeto de modo, vamos dizer, abstrato, criar uma imagem e começar a analisar como que essa imagem é criada, como que a gente vê a imagem, como que a gente trabalha com isso. Porque quando nós criamos uma imagem, necessariamente, uma vez que nós não temos um substrato físico, sensorial, essa imagem ela já é o produto da própria luminosidade da mente. Então nós podemos trabalhar dessa forma mais abstrata, e depois nós vamos tornando isso mais denso. E quando nós densificamos isso, nós vamos em direção à compreensão da vacuidade da forma, que é o primeiro dos 5 skandhas. Então esse vai ser o pequeno trajeto que nós vamos fazer a partir de agora, nesse momento. Então nós podemos imaginar, por exemplo, uma esfera dourada flutuando no centro dessa sala. Então, eu acredito que qualquer um de vocês sabe o que é uma esfera. Vocês podem criar uma esfera branca, uma esfera transparente, uma esfera amarela, uma esfera azul gloriosa, uma esfera verde, uma esfera dourada. Então a gente pode experimentar isso. Mesmo que a gente não veja muito nítido, a gente mais ou menos adivinha isso. Né? E a gente percebe que nós podemos trocar de uma esfera transparente, por exemplo, para uma esfera branca. De uma branca para uma vermelha. Nós podemos trocar para uma dourada. Então, se a gente conseguiu trocar de uma cor para outra, a gente conseguiu ver essa troca, é sinal que nós estamos vendo a esfera de um jeito, mesmo que seja de uma forma frágil, assim. Vocês também podem, por exemplo, trazer à frente assim, a imagem da esposa, do marido ou de algum filho. Vocês podem trazer a imagem deles. Então, pela mesma forma, vocês podem ver uma esfera. Aí nós começamos a analisar esse processo. Quando nós olhamos a esfera, nós vamos perguntar qual é a substancialidade da esfera. Se eu estou vendo alguma coisa, do que ela é constituída? E nós vamos ver que essa esfera é constituída da própria natureza da mente. Não tem nenhuma substância ou outra que não... Ela está dentro da minha mente. A minha mente produz essa esfera. Então, é como o Buda Mulankavatara Sutra, ele explicando essa situação, ele diz: a mente se divide em 2.
A mente vê a mente. Porque é o que está acontecendo. Eu produzo o objeto mente que eu vejo com a mente. Então eu tenho um observador automaticamente construído. A gente não percebe isso. A gente pensa que criou apenas o objeto. Mas quando nós criamos o objeto, nós criamos o observador junto. Esse observador, ele ficou oculto, mas ele está operando. É visível que ele está operando. Então até mesmo... Ele existe para inclusive criar a esfera? Como? Ele já não existe, esse observador já não existe? Não observador da esfera. Eu tenho uma liberdade antes. Eu não consigo dizer que ele é um observador, porque não tem nada sendo visto. Então vai surgir um par. Agora, por exemplo, quando eu analiso essa situação e digo, eu estou vendo uma esfera amarela. Essa é uma experiência do observador, que é a própria mente. Então eu não consigo propriamente separar isso. Por exemplo, se agora a esfera é vermelha, eu posso pensar, bom, o vermelho é da esfera, mas eu também posso dizer que o vermelho é a experiência que o observador está tendo. Então isso é completamente casado. Vocês vão ver depois as imagens tibetanas, as deidades e consorte. Vocês vão ver sempre esse casamento íntimo, inseparável do mundo e do observador. Essa é uma forma de curar a ignorância que começa a se estabelecer. Então, dentro desse processo de ignorância, nós vamos percebendo agora que o surgimento do objeto dá origem ao observador. Mas nós não percebemos o observador. Então, em Avidya, nós não vemos o observador, nós vemos o objeto. Por isso que a faculdade é inseparável da luminosidade, né? Sem dúvida. Por exemplo, se nós formos olhar esse objeto, a gente vai ter a sensação de que o objeto é separado do observador. Então já tem uma criação tripla. Eu criei apenas o objeto, mas espantosamente, por criar o objeto, eu criei o observador. E ao criar o objeto observador, eu criei também a separação entre eles que não existe. Mas eu criei essa experiência de que eles são separados. Então nós temos 3 elementos. Agora, quando surge esse objeto, surge também um impulso que brota da experiência do objeto. O objeto ele não é neutro. O objeto ele nos impulsiona para alguma outra coisa. Claro que uma esfera já é algo muito neutro. Uma esfera dourada é algo muito neutro, assim. Mas a gente percebe que uma esfera dourada nos propicia uma experiência, um impulso diferente de uma esfera preta, fosca. Elas são diferentes. Vamos supor, se for uma esfera alvinegra, aí, imediatamente, aí vocês riem. Por que vocês riem? Então vocês estão imediatamente, vocês viram a esfera alvinegra e já sentiram alguma coisa. Então com isso, nós criamos uma esfera, nós somos observadores, criamos a separatividade e agora nós reagimos, enquanto observador, nós reagimos ao objeto que nós criamos. Tu ia falar alguma coisa que ela... Seria assim, se eu vejo uma pessoa que eu desconheço, né, então eu não tenho nada ainda
Aí, quando eu olho ela, na verdade, eu olho aspectos dela que estão dentro de mim. Né? Eu identifico ela através disso. Isso daí seria mais ou menos... Quando alguém olha, ela vai olhar essa pessoa através de aspectos que tem dentro dela. Então, nisso daí existe, na verdade, se criou uma relação entre eu e a pessoa que eu estou olhando. Mas, na verdade, essa pessoa, isso que eu estou olhando nela, é um aspecto que eu estou identificando através de mim. Seria mais ou menos alguma coisa. Isso, vou dizer, não é que esteja equivocado, mas a gente vai precisar ultrapassar a noção de eu, o outro, mim. Né? Nós vamos ter que usar uma linguagem menos criticável. Mas eu entendo isso que você está dizendo. Ou seja, você está descrevendo a inseparatividade. Agora, o ponto importante da descrição é que ela nos habilita a uma liberdade e não a uma formulação filosófica. Quando eu formulo filosoficamente, eu posso ficar preso, enredado em conceitos que vão nos atrapalhar. Mas o ponto essencial, eu volto a enfatizar para vocês, é nós testarmos se nós temos liberdades que a gente não estava vendo ou não. Porque a visão ou a formulação que a gente usar, ela tem como única justificativa a gente poder utilizar liberdades que a gente não estava vendo. Ou, em outras palavras, escapar completamente das prisões que eram prisões também de linguagem. Eu vejo que essa maneira, isso aí só ajuda no sentido de a gente também entender que tem outros aspectos, né, que na verdade são um só, mas que existem outros aspectos, e não só aquele que... Agora, é um ponto delicado. Vocês sabem que vamos dizer, na abordagem budista, esse é um ponto delicado. Muito delicado, porque a própria aventura de penetrar cognitivamente por dentro disso, ela é problemática. Porque nós estamos usando um processo cognitivo que ele está viciado. Então as palavras que nós utilizamos, elas têm que ser retiradas progressivamente assim. E é muito difícil a gente poder formular isso sem gerar contradições internas nesse processo. Por isso que eu vou sempre enfatizar essa necessidade da gente retornar ao ponto da liberdade. As formulações, mesmo que a gente consiga uma formulação muito perfeita, ela pode ser criticada de outras formas. Eu vejo o ensinamento de Maitreya, que vem através de Asanga e Vasubandhu, ele pode ser criticado como a tentativa de gerar um absoluto. No entanto, no ensinamento, quando eu olho o ensinamento, ele perfeitamente formula, ele neutraliza isso, né? Ele se opõe a isso, mas ainda assim, se a gente toma aquilo como uma formulação filosófica, nós podemos criticar que na entrelinha da entrelinha tem alguma coisa apontando assim, né? E para a gente poder atravessar essa floresta de conceitos, nós precisamos uma bússola segura. Essa bússola segura é nós avaliarmos experimentalmente se a liberdade há ou não há liberdade. Se nós estamos ganhando liberdade ou buscando uma formulação. Nós temos um risco, porque, vamos dizer, na forma convencional de olhar, nós, de modo geral, há um pressuposto que vem da época dos egípcios, ou seja, uma cultura anterior à cultura grega. Nessa formulação, que é uma formulação de Hermes de Trismegisto, surge a noção de que o universo é constituído de leis. Se eu entendo as leis, eu entendo todas as manifestações. Então nós temos a tendência, ao ver algumas manifestações, formular leis que depois eu posso, dominando essas leis, começar a explicar todas as outras manifestações. E aqui nós vamos tentar escapar disso também. Por incrível que pareça, o nosso método é contemplar e ver que a fixação não é fixa. Só isso. Nós estamos trabalhando com liberdade. Então é um método quase experimental. Nós testamos, a gente vê que aquilo não é.
Então, por exemplo, a gente constrói, é uma forma de raciocinar. É uma forma de raciocinar diferente dessa base muito, muito, muito antiga que impregnou toda a nossa cultura de Ocidente e Oriente também. Então é uma forma de nós examinarmos experimentalmente. Então a gente diz, quando surge objeto e observador, aí nós contemplamos. Como é que isso se dá? Tem algo que eu não estou vendo? Eu não estou vendo o observador criado. Não estou vendo que eu criei também a separatividade. Aí eu testo. A separatividade, ela é real ou não é real? O observador, ele tá operando ou não está operando? Quando o observador muda, o objeto muda ou não muda? Mas aí nós vemos. Mas antes, quando eu olhava só o objeto, eu não via todos esses aspectos. Então todos esses aspectos estão ocultos. Assim eu conceituo cegueira. Essa cegueira não é uma lei de cegueira. É uma cegueira prática, ela está ocorrendo assim. Aí eu vejo, por exemplo, que essa cegueira ela não precisa ser assim. Óbvio, não precisa. Experimentalmente eu vejo que não precisa. Eu vejo quando essa cegueira é ultrapassada, eu tenho outras opções ou não? Eu digo sim, eu tenho outras opções. Aí eu pergunto, por que eu não vi as outras opções? Porque eu estava cego. Por que eu não usei as outras opções? Porque eu estava cego. Aí lentamente nós começamos a ver que nós estamos operando, construindo limitações a partir da cegueira, da impossibilidade de ver. Então eu vou construindo uma limitação pelas impossibilidades de ver. Aí nós vamos gerando a noção de mundo como aquilo que eu posso ver. Não que eu esteja impossibilitado de ir adiante, mas eu construo o mundo por limitação. Eu construo o mundo por contraste. Aí nós vamos observando isso. E nós vamos vendo que, naturalmente, esses fatos todos, eles não são limitações concretas. Eu não tenho nada que me impeça a visão. Eu apenas perco a visão. Eu estou cego, operativamente cego, mas eu não estou cego, de fato. Então, esse é o mecanismo pelo qual nós vamos trabalhando. Mas em nenhum momento eu vou dizer eu, o outro, ou a mente, ou o cosmos. Eu não vou usar nenhum conceito desses. Eu vou dizer aquilo surgiu assim, então, por decorrência, isso é assim, e estamos todos presos assim. Então, quando eu encontrar leis desse tipo, eu vou me encarregar de destruir essas leis. Assim, toda a formulação, quando a gente avança um pouco na compreensão, a gente tenta formular, nós estamos formulando uma lei. Mas eu sou obrigado também a olhar essa lei e ver que ela é restrita. Assim, nós tentamos escapar da formulação e usar um método aonde nós estivermos, nós vemos o que nós não estamos vendo. O que nós não estamos vendo, em geral, nós vamos usar a palavra avidya para isso, cegueira. Mas nós vamos nos especializar em olhar além do que pode ser visto. Isso é o terceiro giro da roda do Dharma? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Se esse é o terceiro giro da roda do Dharma. Eu prefiro pensar que isso é Mahayana. Por quê? Porque os 12 elos eles estão descritos no próprio ensinamento do primeiro giro. O segundo giro, ele introduz a noção de vacuidade, a noção do Prajnaparamita, está ali dentro. Então, eu prefiro pensar que no ensinamento do segundo giro também está tudo completo. Uma vez eu ouvi um ensinamento de um aluno de Kalo Rinpoche. Ela dizia, todos os ensinamentos, primeiro, segundo giro, o primeiro, segundo, terceiro giro, estão dentro de cada um dos giros. Aí eu prefiro olhar assim, sabe? Por quê? Porque isso nos permite escapar de uma série de confusões. Por exemplo, as pessoas que formularam o primeiro giro, o Buda formulou o primeiro giro, mas para ele não faltava nada. Então o primeiro giro estava completo. Claro que a gente pode pensar, o primeiro giro estava incompleto, ele falou para as pessoas que não compreendiam bem. Mas ele, diante das pessoas, ele manifestou a natureza de Buda de forma perfeita enquanto falava. Então ele foi um Buda completo na frente das pessoas. Então eu acredito que
o primeiro giro é como se estivesse completo. Porque eu outro dia eu até testei isso. Eu estava, só um instantinho, só para concluir. Eu estava lá em Taiwan de novo, aí encontrei um grande mestre do primeiro giro. Aí eu digo, olha, nosso tempo é muito curto. Eu sempre tive vontade de encontrar alguém da primeira volta do Dharma, né, alguém da linhagem que o Dalai Lama chama do caminho do ouvinte. E eu acho que não há diferença entre nós. Eu acredito que não há diferença. Por exemplo, aí eu falei da visão, dessa visão que eu estou explicando para vocês. Assim. Ou seja, a natureza incessante, luminosa, não obstruída. E aí ele ouviu aquilo. Assim. Então, esse ensinamento, aí o ensinamento da vacuidade também. Aí eu resumi aquilo, assim, eu acho que não falei 5 minutos. Aí ele só fazia assim. Aí ele disse, eu não tinha ouvido isso, mas eu entendo, isso é assim. Então, para mim, eu prefiro não pensar que os ensinamentos eles vêm, ou seja, que a realização das pessoas está ligada à formulação que o ensinamento é apresentado. Algumas vezes há essa análise, né? Então a gente diz, os praticantes de tal abordagem, eles só vão até um certo ponto. Então eu prefiro pensar, eles têm a natureza de Buda. Eles ouvem 3 palavras e entendem 2.000. Né? Porque a gente não precisa muito. Né? É como Mahakasyapa que viu a flor, pronto, tá aí. Não é nada. Né? É assim, então eu prefiro olhar dessa maneira. Mas com respeito ao terceiro giro, ao segundo giro, existe essa noção de que no segundo giro nós temos o caminho que vai produzir um resultado, e no terceiro giro nós praticamos o resultado como caminho. Não tem separação propriamente disso, né? Mas eu acredito que ainda assim isso é uma forma de dividir e de nos auxiliar para ver como que nós estamos praticando. Mas eu acredito que realmente os 3 giros eles podem estar presentes em praticantes de qualquer abordagem, porque isso é um fenômeno mais interno realmente. Assim. Eu acho que, por exemplo, o Guru Yoga pode estar presente no primeiro giro, de forma completa. Assim. Ou seja, enquanto a pessoa ouve o Buda falando de uma forma sobre o karma, ele vê o Buda vendo o karma e vendo os seres. Então o Buda está completamente se manifestando, ele através de Guru Yoga, ele copia a mente do mestre, e ele tem a realização direta daquilo. Mas é natural que outros vão pegar as palavras e vão analisar as palavras, vão ficar presos nisso. Outros vão olhar só a compaixão, vão ver o Buda falando, ele é compassivo, ele ajuda as pessoas, ele se interessa, isso é maravilhoso. Eles copiam o coração de compaixão. Mas em todo momento, em todo o ensinamento, tem a mente do Buda inteira. Então nós podemos copiar isso, que é Guru Yoga. No primeiro giro, a vacuidade está implicitamente mostrada quando existe o eu não existe, né? A vacuidade do eu. O eu é formado pelos 5 skandhas. Então, ali o Prajnaparamita está implicitamente colocado. Né? Também na impermanência. Se nós avançamos na compreensão da impermanência, se as coisas são o que são, como é que elas vão ser impermanentes? Então ali já tem essa... A luminosidade também está implicitamente colocada no Prajnaparamita, embora ele não cite. Eu vejo isso naturalmente, se bem que nós estamos tentando avançar, nós tentamos escapar das formulações, né? E no fim a gente fica falando das formulações, né? Mas já que a gente entrou pelas formulações, quando a gente diz forma é vazio, mas vazio é forma, nós estamos falando de luminosidade. Ainda que o Prajnaparamita seja criticado dizendo que a luminosidade não está presente. Isso não é verdade.
Ela está ali. Luminosidade forma nada mais é do que vazio. Vazio nada mais é do que forma. E quem enuncia o Sutra e a própria luminosidade. Lama, uma pergunta. Essa necessidade que a gente tem, que o ser humano tem de formular conceitos para poder explicar e se entender, vem justamente dessa avidia da gente não se reconhecer nesse contexto social que a gente acredita real, e por ter esquecido essa natureza perfeita, por não conseguir enxergá-la tão facilmente? Eu diria assim, a nossa necessidade de formular, ela brota de nós termos uma chave para podermos utilizar múltiplas vezes em diferentes lugares. Assim. A gente aprendeu isso. A gente aprendeu pegar algo que aí formula as várias aparências. Mas nós não precisamos fazer isso. Nós podemos ver que há liberdade. Nós podemos ver que não há justamente rigidez, que há liberdade. Então, onde nós formulamos leis, essas leis estão vendo restrições à liberdade. Por isso, leis existem. Mas nós estamos olhando a liberdade frente às leis. Por isso que a nossa linguagem vai ser diferente. Nossa linguagem é contemplativa. Nós vamos testando se há liberdade ou não há liberdade. Aí nós vamos vendo que há. Então, nós vamos repetir muitas e muitas vezes a mesma formulação filosófica, ou seja, a avidya é a vacuidade. Nós vamos dizer que não há avidya, e na vacuidade não há avidya, e não há extinção de avidya. Não há nenhuma dessas marcas, é só isso que nós vamos fazer. Porque nós vamos olhar dentro e dizer, não é sólido. A gente não precisa de uma formulação que explique por que não é sólido. Nós olhamos e vemos, não é sólido. Um por um, assim, não é sólido. Portanto, eu não preciso ficar preso àquilo. Então, quando nós olhamos morte, nós vemos todos os ciclos. Surge, cessa, surge, cessa, surge, cessa. Porque surge, cessa, surge, cessa. Se ao surgir começasse e ao cessar terminasse, então terminava. Mas não termina. Nós estamos presos em ciclos. O ciclo termina. Aí nós, justamente porque há isso, a gente vê, isso não é apenas assim. Essa experiência ela existe, mas há uma experiência mais profunda do que isso. E assim nós vamos olhando uma por uma das coisas. Nós vamos olhando cada um dos 12 elos e vendo que não há aquela rigidez. Mas nós não precisamos formular isso. A gente não precisa encontrar assim. No princípio havia o grande alguma coisa. Aí ele fez a ilusão. Em todas as culturas sempre tem essa noção assim. Por exemplo, os índios dizem, havia um barqueiro cósmico, andava pelo cosmos, remando. Aí ele criou isso e criou aquilo e fez isso e aquilo. Isso é bonito. Mas todas as formulações, elas no fim têm contradições internas, a gente sorri para elas, de certa maneira.